Corte. Não, porque é muito bom, é uma visão muito madura, né? Porque geralmente não se tem essa visão tão madura sobre esse cenário. Growth is uncomfortable ali que tá ali atrás. É o que a gente vive. Uhum. E esse ritmo de mudança aqui dentro ele é constante. Então hoje a gente olha, cada vez que eu abro o telefone, tem uma coisa bizarra que mudou. Então a gente encurtar essa cadeia, ela permite que a gente mude muito mais rápido. Sim. Então a gente fala lá na Olsen, quando a gente lança um produto novo em 6 meses, da área da saúde. Então a gente é muito rápido em inovar, porque a gente tá ali, ouvindo o cliente. Uhum. Eu acho que vocês não têm ideia, e hoje eu falo pra ti e falo pra mim, porque o lugar que eu ocupo já é um lugar bem relevante. Sim. De quanto vocês inspiram as pessoas. Estamos com Elisa Olsen, é vice-presidente da Olsen Indústria e Comércio, empresa fundada em 1978, que hoje é referência global em equipamentos odontológicos, médicos e veterinários. Eu ia falar que eu fiquei impressionado porque eu não conhecia vocês, e quando eu fui pesquisar, realmente é uma empresa muito grande, se bem que eu não sou da área, né, então eu não sou ICP de vocês. Então faz sentido não conhecer. Mas a partir de agora, tu sabe que se tu for um dentista e não for Olsen, tu pode vir embora. Eu vou, inclusive, por favor, Estúdio Bucal, eu vou ir aí, eu vou olhar na cadeira, se não for eu vou embora. Isso aí. Todo mundo ri que eu não sento, a minha boca pode estar caindo, eu não sento na cadeira. É presente em mais de 100 países, com mais de 150 mil consultórios produzidos. Um histórico de expansão contínua é sinônimo de tecnologia, durabilidade e visão do futuro. Lisa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vieram de? Florianópolis. Estavam em evento ontem, inclusive, aqui, né? Estávamos. Foi fazer um painel sobre? Inovação e legado. Como que é? Nós seguimos de formas diferentes essa questão do empreendedorismo. A maioria fala assim, mas quando tu tem a sucessão é diferente de tu... Eu acho muito mais difícil. Meu ponto de vista, tá? E aí eu abro pros haters, né, começarem a criticar e não sei o quê. Mas eu acho muito mais difícil. Ser sucessor. Ser sucessor. Porque tu tem um histórico de 78. Tem um histórico para trás de coisas maravilhosas. Só que tu assumiu, está sendo preparado, está nesse processo de PDI e tudo mais, em um momento que tudo está mudando muito rápido. Só que uma coisa é eu mudar essa estrutura que tem 500 metros quadrados. Outra coisa é mudar uma empresa que qualquer pontinho aqui gera um furacão. Um efeito grande. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns. Muito, acho incrível, assim. E como que é, qual foi os teus primeiros passos, como foi tua história, como é a história da empresa, se tiver como contextualizar um pouco mais o pessoal que está ouvindo. Com certeza. Vamos lá. Eu sempre brinco que eu começo falando que antes de qualquer coisa eu sou filha da Deise e do César. Né? Acho que quem eu sou transcende, passa por esse lugar. E a Olsen, de fato, esse ano completei 31 anos e a Olsen tem 47. Então eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu. Eu sou a filha mais nova. E eu cresci, e a gente brinca que a Olsen é a filha preferida. A Olsen foi a primeira filha, né, na leva desses 4. Então a gente cresceu tendo a Olsen muito ao nosso redor. A nossa família sempre girou, né, ao redor da Olsen. E então, desde muito pequena, e é muito engraçado porque eu acredito em outras coisas que tornou o caminho um pouco mais fácil. Quando a gente traz isso, né, que ser sucessor ou ser herdeira pode ser um pouco mais difícil, eu acho que são dificuldades diferentes. Né? Eu acho que é complicado julgar ou diminuir um pouco o sofrimento de um e de outro, porque acho que a gente entra num lugar que a gente diminui um pouco, né, o lugar do outro. E eu sempre falo que quem resolve ficar na empresa da família, principalmente quando é uma empresa de sucesso, porque quando a empresa está quebrando, também é uma escolha muito difícil escolher ficar e tirar a empresa do buraco. Mas eu sempre digo, para quem escolhe ficar no negócio, eu acho que é um conforto muito desconfortável. Quem escolhe sair e empreender e criar sua própria história é um desconforto muito confortável. Porque eu acho que tu empreende a tua identidade, tu empreende os teus sonhos, tu não dormir, tu dorme em nome do teu propósito.
é algo maior que grita no empreendedor para não dormir, não comer, não gastar, ou passar esforço, passar por cima às vezes de pessoas, né? Deixar alguns pratos cair. É em nome de algo que transcende, né? Que acho que fala muito alto para o empreendedor. Para o sucessor, basicamente é eu tocando o sonho de outra pessoa. Então eu escolher não dormir, eu escolher abrir mão de coisas, eu escolher botar minha vida pessoal de lado, eu acho que é um desenvolvimento que eu precisei entender que eu escolhi minha família. Então eu, durante muito tempo, escolhi tocar o sonho do meu pai, não o meu. E tornar a Olsen o meu sonho, eu acho que é o grande desafio. Porque muitas, até hoje, já, com certeza, até depois que ele não esteja mais em cena, eu aprendi a ponderar que não é o meu certo e errado. Teve um cara que fundou e trouxe um negócio de sucesso com a identidade dele. Então acho que esse é o maior desafio, que é a gente tocar um negócio que sempre vai ter alguém que é muito mais do que tu lá dentro. Por mais que eu cresça, eu faça e reinvente, existe aquele cara que sempre vai ser a identidade da Olsen. Então acho que esse é o desafio, é a gente escolher abraçar o sonho de outra pessoa, fazer escolhas, abrir mão de coisas, né? Perder pessoas. O processo de ser um executivo é um processo que não é fácil, ainda mais para mulheres, né? Sim. Então acho que é um processo emocionalmente complexo. Mas existe um conforto que eu nunca vou desprezar, que eu não passei um terço das dificuldades que meu pai passou quando ele resolveu empreender. Então existiu fome, existiu diversas coisas na história dele que eu não precisei passar. Eu não sei o que é passar fome. Então eu nasci com uma estrutura financeira que eu pude estudar o que eu quis, ir para onde eu quis, fazer o que eu queria, praticar o esporte que eu quis. Então acho que ter a maturidade, a humildade de aprender e não tropeçar no luxo é um grande desafio. Mas eu não posso reclamar que eu tive tudo que eu precisei. Então acho que tudo é uma balança entre ônus e bônus dos dois lados. Sim. Então eu te digo que eu não sei dizer o que é mais difícil e qual é mais fácil. Essa parte que tu comentou do seu pai, eu passei. Então, realmente foi bem difícil também. Porque eu vim pra cá morar sozinho com 15. Né? Então eu vim com 15 com... E tua família de onde? Chapecó. Então eu vim com 15, minha família, minha mãe, porque meu pai nunca vi na vida. Mãe faxineira, eu tive que vir pra cá morar cedo, muito sozinho, muito cedo, né? Empreendi já com 18, quebrei. Então, realmente, são jornadas diferentes e desafios diferentes, mas muita maturidade, eu ouvi tu falar. E tem uma pessoa que é próxima a nós aqui, que também é da indústria, que fala muito sobre sucessão, que é o Lucas, da Elegância, ele tem uma indústria têxtil. Sim, que ele trabalha com a mãe? Isso mesmo. De volta e meia a gente abre esses debates aí sobre dificuldades e entender exatamente essa bandeira de que são dores diferentes, ponto final. Acho que não tem mais e menos difícil. Exatamente. E a tua curva de dor sempre vai ser o que tu vive, né? A nossa dor sempre é mais forte, né? É a nossa dor e a que a gente tá vivendo agora, que passou, já resolveu. Exatamente. Então, quantas pessoas vocês estão hoje lá na Olsen? Hoje a gente tá com 370. 370. Legal. Porque aqui eles colocaram um capital aberto. É uma empresa, já foi. Não, é que como nós somos SA, às vezes as pessoas confundem, mas nós somos SA de capital fechado. Entendi. Nunca fomos capital aberto. Entendi. E quais foram esses principais desafios desde que tu assumiu? Porque imagino que já não tenha caído como presidente, no cargo de diretoria. Houve uma jornada ali no meio. Como que foi essa jornada? Se puder compartilhar um pouco mais. Eu comecei a trabalhar acho que o que marca a minha história, que muita gente conhece, a gente tem um grupo de vendas, alguns ainda estão da história lá atrás. Todos os anos a gente fazia já historicamente as convenções de vendas, né? Então todo começo e fechamento de ano a gente fazia os movimentos com todos os representantes do Brasil inteiro, então era um evento bem grande que a gente sempre fez. E acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu lembro que na abertura o pai pediu para que todos se levantassem, apresentassem de que região vinha, contasse um pouquinho, né, qual era o seu mercado de atuação. Eram todos os representantes e aí no final ele se apresentou, deu boas-vindas e eu pedi o microfone. Imagina, 6, 7 anos. Eu pedi o microfone e eu falei, meu nome é Elisa Olsen e eu vou ser a pessoa que vai sentar na cadeira do meu pai. Uou. Então, desde pequeno eu sempre sonhei com isso. Eu acho que eu nasci com alguma coisa marcada em mim em relação a isso. Dizer que foi uma escolha, não sei. Acho que já veio dentro de mim essa parte dessa missão. E então eu sempre tive muita certeza que eu queria estar nesse lugar. Sempre trabalhei muito duro. E como eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu acho que quem
herdeiro, vou entrar no lugar de herdeiro, sem escolher ainda estar no negócio, né? A família, ainda mais quando o próprio fundador é o pai ou a mãe, a gente vive muito, a gente respira muito o negócio. E a gente coloca aquela empresa, o pai, aquela estrutura quase como o herói, né, da família. Sim. Então, acho que todos os filhos de uma empresa familiar passam pela experiência de estar lá dentro. E tomar a decisão de sair. Acho que são muito poucos, ou porque o pai já disse que não, aqui dentro ninguém trabalha, mas são poucos que não têm a curiosidade de trabalhar na empresa. Sim. Então, meus irmãos trabalharam dentro. Eu tenho uma irmã mais velha, Roberta. Ela é 10 anos mais velha que eu. E tenho o Augusto, que ele é 7 anos mais velho que eu. Então, os dois passaram pela experiência de entrar lá, trabalhar na empresa. A minha irmã resolveu sair. Meu irmão também já saiu do negócio. E eu, desde sempre, fiquei lá. Só que durante muito tempo eu paguei o pato pelos erros e pelos acertos que eles... Sim. Né? E eu fui a última, então eu tive que pagar o pato pelo que eles fizeram. Que nunca fizeram nada demais, mas escolheram sair. Não queriam tocar o negócio, né? Sim. Nunca fizeram nada que comprometesse, né, a marca de fato. Sim. E eu decidi que eu não gostaria de ser conhecida por ser filha do dono. Eu sempre tive isso muito claro em mim. Sim. Eu gostaria muito de ser legitimada, né? Que a minha equipe tivesse orgulho, que a equipe de fato vibrasse pela segunda geração. E não, não, vou fazer porque aquela fedelha, a filha do dono mandou fazer. Nunca quis ocupar esse lugar. Então eu entendi que para isso eu precisaria arregaçar a manguinha e trabalhar junto com o pessoal. Sim. Então acho que nos primeiros 7 anos de Olsen, eu trabalhei nas operações, né? Eu trabalhei em todas as áreas. Então, compras, RH, TI, produção foi a única área que eu não entrei operacionalmente, mas eu entrei em toda a parte de engenharia, fiquei muito pouco tempo, mas... Desenvolvimento de produto. Logística, compras, tudo eu realmente entrei. Áreas que eu não entrei, porque de fato são muito mais técnicas, foi a parte de engenharia, que não tinha a menor condição de entrar, e a produção em si eu não cheguei a trabalhar dentro da linha de produção. Mas todo o resto eu permeei por todas as áreas. Então hoje, claro que as coisas mudam muito, mas eu já entendi a linha de raciocínio do negócio. Sim. Então é difícil alguém contar alguma coisa que eu não compreenda como o sistema acontece. E ali eu fui conquistando as pessoas. Então ao longo esse ano completam 15 anos que eu tô dentro da Olsen, então eu acredito que essa jornada de trabalhar em todas as áreas me legitimou, né, para realmente ser a segunda geração. Sim. E ali eu conquistei, eu acho que meus irmãos saíram. Depois dali eu entrei como a primeira área de liderança que eu assumi foi dentro do RH. Fiquei 2 anos no RH. E aí depois, de fato, eu assumi a área de gestão administrativa. Todo o setor administrativo ficou comigo. Foi quando eu comecei a reestruturar e, de fato, eu pude tirar, botar, mexer nas pessoas. Foi em 2015 ou 2016, se não me engano, que eu comecei com a área de... Tu era super nova também, né? Super. Mas sempre, tanto que quando eu assumi a primeira área de gestão, meu pai é super contra terapia, coaching. E eu fazia escondido, porque eu dizia, cara, eu não posso tropeçar, eu não quero ter um cartão de vice-presidente. Eu não quero que as pessoas olhem e falem, meu, tá retardado. Eu quero me tornar uma, eu quero de fato entregar o resultado como uma. Então eu sempre fiz esse trabalho escondido dele, realmente para conseguir me tornar uma de fato. Eu entendi que naquele momento onde eu assumi aquelas áreas, eu não era de fato, né? Não exercia a vice-presidência de fato. Então eu fui galgando esse lugar e me desenvolvendo bastante para estar na posição de vice-presidente da companhia. E ao longo desse período, família, acho que empresa familiar é o que mais desafia a gente, eu acredito hoje. Quem nasce dentro de uma estrutura familiar precisa se reaver com a família. Acho que a gente nasce com essa missão de olhar para a família. Porque a gente olha na internet, parece que a vida dos outros, principalmente das empresas que têm sucesso, parece que a vida de todo mundo é perfeita. Sim. E família por dentro é tudo a mesma bagunça. Sim. Né? Sempre tem um caos, sempre tem uma briga que ninguém conta. Sim. Então, toda família por dentro tem uma coisa que ninguém conhece. E aí eu precisei olhar para isso. Porque se eu não conseguia conversar com meu pai sobre gestão, a gente não conseguia ter um diálogo transparente, a empresa nunca ia ter sucesso. Só que a gente precisou lavar muita roupa suja. A gente precisou discutir, lavar muita roupa suja, ter muita conversa difícil, a gente precisou passar por meses sem se falar, precisou reconstruir muito a relação de pai e filha para conseguir ter um diálogo sobre até discordar no processo de uma decisão da empresa. E entender que são erros e acertos o tempo todo. Hoje não estamos ainda num lugar que eu ainda acredito que ideal, porque é um processo contínuo. E aí hoje, graças a Deus, meu irmão voltou pro negócio, hoje meu irmão assume, ele cuida da parte industrial da empresa. E hoje também, depois de muito construir, lavar muita roupa suja, depois de muito diálogo, a minha relação com meu irmão, por exemplo, é uma relação maravilhosa. E durante muitos anos foi uma relação muito difícil. Então a gente foi reconstruindo a nossa família
E isso surtiu um efeito muito forte na empresa. Então hoje, eu acredito que a Olsen se tornou uma empresa muito sólida por conta da família estar num momento muito sólido. A relação com a minha irmã, ela é a que une a família ali, ela tem um cuidado com a família muito forte, mas ela tá fora da operação. Então existe uma parte da briga que ela que acolhe porque ela não tá no meio do rolo, né? E a gente que tá lá na operação, meu irmão, meu pai, estamos ali todo dia, né? No rolo. Então, de fato, eu tive muito claro pra mim que eu precisava olhar pra família. Eu precisava cuidar da família, porque quando uma família briga, ela é capaz de destruir um negócio. E não é à toa que os números são que mostram que só, acho que 20 e poucos % das empresas vão para a segunda geração. Sim. E talvez 3, 4 vão até a terceira. Porque a família briga, a família destrói o negócio, não é um negócio que não é mais rentável. Então uma má gestão, uma família que briga é capaz de destruir qualquer negócio. Muito bom. E eu até anotei aqui para perguntar, porque me vejo um pouco, né, porque hoje aqui nas empresas, no grupo, tem meu irmão e tem eu. A gente literalmente sempre foi nós, porque nós desde o início imagina, pelo um pouco que eu te contei da nosso início de vida ali, era nós por nós, né? Só que chegou num momento que a gente percebeu isso, que rituais básicos a gente não fazia. Porque ficava naquela de, vou ficar prestando satisfação, porque o Eduardo é o CEO, eu sou o diretor financeiro, não preciso prestar conta, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Até que a gente eu foquei muito em autoconhecimento. Fuçar, peraí, deixa eu entender Evoluir, né? Exatamente. E a gente começou a parecer muito bem colocado. Nunca tinha olhado por esse ângulo, mas realmente, depois que a gente começou a mexer nisso, começou a retomar o crescimento da empresa. Não é à toa, a gente acha que quem nasce e escolhe trabalhar com parente, a pessoa tem uma dívida muito grande de outras vidas. Porque eu falo, trabalhar com parente é muito difícil. Porque deu 6 horas e a relação continua. E o domingo? E o churrasco? Você olhar pra pessoa, dar um abraço e falar Feliz Natal, né? Então, de fato, pra manter essa estrutura forte, eu acho que isso é muito legal. É poder sentar e criticar e não sentir como se fosse um inimigo, é a tua família. Né? Que é um hoje a gente lida muito melhor, mas que é um desafio. É muito. Não, eu falo aqui, parece que a gente é maravilhoso. Não, antes ali, tu percebeu que eu vim com o notebook na mão. Nós estava lá dentro discutindo o número. Nós estávamos discutindo o número, planejamento do ano que vem, discutindo se dava ou não dava. E tava num clima mais assim. E tá tudo bem. É natural, Só que demora pra te chegar nesse... E às vezes a gente já também tem gatilhos, né, que a gente entendeu. Que percebe que quando esquentou mais, a gente já para. A gente fala, semana que vem a gente continua. A gente não vai continuar. Isso também a gente leva para os outros diretores das unidades de negócio. Saber a hora de parar, né? A gente, deu. Não dá mais para continuar a reunião, porque não vai levar para lugar nenhum. Mas isso exige muito amadurecimento. Sim. Que é o que eu falo, eu comparo isso com mulher, né? Por exemplo, quando eu tô na TPM, eu falo, eu faço uso desse meu... Eu sei que uma semana eu fico muito insuportável e eu falo, e eu sei que eu tô. Só que nem sempre eu falo, porque eu quero poder usar aquele mau humor a meu favor. Sim. Só que o que eu falo, chega uma hora que a gente fala, o que adianta eu usufruir do meu mau humor e afastar as pessoas de mim? Então quando a gente tem a humildade de falar, cara, eu tô insuportável hoje, cara, não fala comigo. Tipo, sim. Precisa ser hoje? Tipo, hoje eu só vou atrapalhar a tua vida. Sim. Então, eu e meu irmão, esses dias, anteontem, se não me engano, a gente teve uma reunião, a gente quebrou o pau na reunião. E aí, no dia seguinte eu fui embora, eu falei, cara, fazia tanto tempo que a gente não brigava. No dia seguinte eu falei, Gutão, o que a gente precisa fazer pra isso não precisar acontecer de novo? Porque daí fica aquele negócio entalado aqui, e daí ficou coisa não dita. Aí tu fica quieto uma semana, aquilo digere. Só que não ficou resolvido. Sim. Aí vai pra uma próxima reunião, aí aquilo volta pra mesa. Sim. Então, o diálogo, ele precisa existir, porque quando fica um negócio entalado aqui assim, sim, uma hora aquilo volta. Ou nem volta pra mesa, ou tu coloca outra coisa em cima ainda, né? E aí, quando estoura... E isso, tem a Perene, ela tem isso, né? A gente percebe que quando a gente começa a dialogar com as famílias, começa o número da empresa. Mas a gente percebe que no diálogo, depois de algum tempo, a gente vê que não tem nada a ver aquilo. A dor e o problema da discussão é outra coisa. Sim. Foi a vez que o pai esqueceu o menino na escola quando ele tinha 5 anos, até hoje aquilo ele não engoliu, ele é magoado porque o pai abandonou ele. Então a gente vê que lá no fundo, o cara não é o número que gerou desacordo. Sim. É outra coisa. Sim. Então, de fato, trabalhar em família é um desafio. Eu acho que uma dica, acho que para empresas menores também, né? A gente está falando aí de
vocês já estão com 370 pessoas, mas até para empresas menores, que seja lá 50, 100 pessoas, acho que uma coisa que quebra muito essas... Porque a maioria das coisas são geradas por pequenas desconfianças, de eu estou produzindo mais, eu estou sendo mais esforçado. Injustiça, né? Exatamente. Então, cara, senta ali e olha os números junto. Pronto. E vejo... Muda só o nome da empresa, é a mesma coisa. É tudo igual, a gente olha, as coisas parecem tudo família Doriana, é tudo mentira, gente. Família é tudo igual. Legal. E vocês já começaram, vocês hoje atendem Brasil, exterior é país Estados Unidos ou aqui só na... A Olsen, ao longo desses 47 anos, a gente teve, até 2008, eu não estava lá ainda, mas eu já acompanhava um pouquinho. Até em 2008 a gente passou uma transformação bem grande, porque nós fabricamos em produção em massa, né? Então era o famoso Ford T. Uhum. Então a gente fabricava várias cadeiras iguais, gerava estoque, modelo de produção empurrada tradicional. Sim. Veio a crise imobiliária do mundo inteiro, a gente entendeu que aquele modelo não estava adequado. A gente fez todo um processo de implantação do Lean, produção puxada. Uhum. Então a gente passou a falar com o cliente de outro jeito. Então, e esse modelo permanece até hoje, que é um modelo onde a gente fabrica a cadeira de um cliente. Então, o cliente escolhe a cor da cadeira, que pontas ele vai querer, ele escolhe a cadeira dele, paga uma entrada, a gente fabrica a cadeira do dentista, tanto que ela anda na fábrica, a cadeira com o checklist com o número do pedido do dentista, e ela só embarca, paga. Então, se o dentista cancela um pedido, pra gente é horrível, porque a cadeira foi feita pra ele. Uhum. Então, ele escolhe se ele quer PVC ou couro, se ele quer a costura rosa ou preta, ele monta uma cadeira completamente para ele. Então isso nos permitiu agregar valor. Uhum. Só que até 2008 a gente exportava muito. Então chegou a quase 70% do nosso faturamento era exportação. Só que quando chegou a crise a gente entendeu que parte do nosso resultado estava à mercê do câmbio. Quando o câmbio estava alto, pra gente era ótimo. Quando o câmbio baixava, a gente ficava ali no gurgumilho e batia o desespero. Então estrategicamente a família tomou a decisão de começar a desglobalizar um pouco, focar no país, que é imenso, uhum. e ter um pouco mais de solidez por conta da moeda. Então, ali a gente tomou a decisão, de fato, de focar muito e agregar valor no nosso produto no país. Então, hoje, a exportação representa 5% do nosso faturamento. Entendi. Bom. Né? Acabou até que a gente deixou de lado demais, né? Uhum. Então, a gente cresceu muito no Brasil. Passamos algum tempo aí com 25%, 30% de faturamento, e os últimos 3 anos a gente escolheu não dar atenção muito para o resto do mundo. Guerra, a gente vendia para alguns países, a gente não conseguia depois mandar peça porque estava tendo guerra, o cara não tinha acesso a dólar, a América Latina não conseguia pagar porque estava banco trancado. E aí a relação mina. E aí ele passa a comprar da China, porque da China tem mais condição de peças, uhum. né, de segunda mão, de conseguir resolver problema. Então a gente entendia que era um esforço muito grande para a gente estar vulnerável a N fatores globais que nos impediam de fazer aquilo que a gente queria fazer. Então, o frete de uma peça que geralmente eu pagava $200, para mandar uma peça eu tive que mandar quase $5.000 para mandar uma peça porque uma cadeira parou. Uhum. Então, a gente entendeu que ali não era muito foco e a gente focou bastante dentro do país. Então, de lá para cá, a questão do mundo, mas nós estamos em todos os continentes. Inclusive, tem equipamento nosso na Antártida, uma base militar. Meu pai foi até lá com a equipe do Exército fazer a entrega da cadeira. Que legal. Então, de fato, a gente tem equipamentos Olsen espalhados por todos os continentes, de fato, né? Então, a gente já foi muito forte no mundo, a gente já trabalhou muito fora, trabalhamos bastante fora. Mas hoje a gente escolheu olhar para o país que já é muito grande, né? Sim. Tem bastante coisa para fazer. E como é importante o foco, né? A gente olha muito para isso também. É isso. Uhum. Não... O Brasil é muito grande. E essa questão da competição com a China, que eu anotei aqui, é muito difícil competir em preço, né? Impossível. Né? Ponto. A gente comentou antes, eu não sei se estava gravando já ou não, mas que a gente vê que como essa cadeia de supply chain, a cadeia de produto está muito estabilizada, a gente vê que a vantagem competitiva vai ser serviço, né? Ponto final. Vocês apostam em serviço mais personalização, que é como eu entendi um pouco que funciona a produção de vocês. Isso seria uma das vantagens competitivas de vocês perante produtos chineses, por exemplo? China, eu acho que é um grande desafio, porque o que vai... E não dá nem para dizer, porque é questão de tempo para a China conseguir atender bem também.
Sim. Porque a China desenvolve e faz aquilo que o mercado pede. Ponto, sim. Então, hoje ela é ruim no atendimento, mas já é muito melhor do que era 10 anos atrás. Perfeito. E certamente daqui a 5 anos ela vai dar um banho na gente de atendimento. Sim. Então, a China ela tem uma velocidade de injeção de dinheiro, de apoio do governo, de uma condição que o Brasil não tem. O Brasil e o resto do mundo, provavelmente. Sim. Então, eu entendo que seria muita ousadia falar que o que nos diferencia nos próximos 2 anos vai ser serviço. Eu acho que existe um elo de confiança que é o que sustenta, de fato, as marcas em pé. Porque, de fato, se for só... A gente, olha, há um ano atrás eu não via tanto BYD na rua. Então, assim, hoje o ser humano ele não tem mais a mesma fidelidade. Então, a fidelidade ela vai até um período que se alguém oferece alguma coisa um pouco melhor, as pessoas trocam de marca. Eu tô no BYD. Não tá? Uhum. Então, assim, imagina, 10 anos atrás, nossos pais nunca comprariam uma marca que não era uma marca Ford conhecida. Então, a fidelidade, porque é o Jorginho que me vendeu, imagina que eu vou comprar. Todos os carros da família inteira eu comprei com ele. Hoje não existe isso. Sim. Então, eu te confesso que, às vezes as pessoas me perguntam, né, o que vai ser a odontologia do futuro, o que nos diferencia no futuro. Eu acho que essa é a pergunta de milhões. Porque, de fato, o mundo muda muito rápido. Sim. E o que quando eu dentro da Olsen eu olho, o que nos diferencia do mercado hoje é construir uma equipe que esteja apta a mudar tão rápido quanto o mercado. Porque só eu, enquanto gestora, eu não tenho a menor competência de fazer essa mudança acontecer tão rápido. Sim. E se a minha equipe hoje não está pronta, com autonomia, com responsabilidade, com a cultura da empresa enraizada, a equipe não vai mudar. É o que a gente fala, por que as empresas estão diminuindo, né, tirando representações e indo direto para o cliente? Porque o tempo de volta da informação demora muito quando a gente tem uma estrutura de atacado. Eu vendo para um atacado, o atacado vende para um varejo vende para o cliente. Até entender o comportamento do cliente e aquilo voltar e a indústria se atualizar, perdeu o timing. Então hoje a gente olha, cada vez que eu abro o telefone, tem uma coisa bizarra que mudou. Então a gente encurtar essa cadeia, ela permite que a gente mude muito mais rápido. Sim. Então a gente fala lá na Olsen, quando a gente lança um produto novo em 6 meses, da área da saúde. Então a gente é muito rápido em inovar, porque a gente está ali, ouvindo o cliente. Mas quando eu paro para olhar o que vai nos diferenciar nos próximos 5 anos, eu de verdade acho que é o quanto mais a nossa empresa continua sendo humana. Porque é o que a China não vai conseguir entregar. É, muito bom. Porque quando a gente fala de China, o que torna o preço dela competitivo é a automação. É a robotização, é a automação, é o número, é botar pro mercado. Isso é o que permite que o preço seja muito baixo. Mas a gente olha e a gente parece um bando de robô. Então, hoje, eu acho que o que nos diferencia a longo prazo é existir as pessoas lá dentro, ainda com razão, porque quando a gente fala de é um tema bem complexo, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, não é só sobre abraçar árvore, sobre natureza, sobre parte biológica, mas é sobre ter razão de existir. Eu ter uma empresa que fatura, 1 bilhão e não ter uma pessoa contratada, gente, o que eu tô gerando pra economia? E as pessoas que precisam de comida. Tipo assim, movimentar a economia, ela precisa existir. Como é que eu vou faturar 1 bilhão sem gerar um emprego uma pessoa? Então, assim, essa questão de sustentar uma economia é importante. Pessoas comem. A gente agora tá com o Instituto, a gente vê que dentro da Olsen tem pessoas que a única refeição do dia delas é o almoço da Olsen. Tipo, se essas pessoas perderem emprego. Sim. Então, assim, porque eu botei um robô que fabrica muito mais rápido. Tipo, tem um pedaço da alma que vai embora. Sim. Então, assim, eu paro pra olhar pra mim, essa é a única explicação a longo prazo de um negócio continuar existindo, diferenciar a gente. Porque custo, velocidade, robotização, tecnologia, isso... Eu acredito que pra nós ainda, pegando esse gancho que tu falou ali, faturar 1 bi e não ter uma pessoa dentro, concordo totalmente. E tanto que se discute, né? Então, né, porque tem 2 desafios, a questão da renda única universal, colocar em pauta agora, porque realmente, e daqui a um tempo, como que vai ficar tudo? E a outra coisa é que o ser humano também não está pronto para essa renda única universal. Ninguém está preparado para não fazer nada. Mas se eu ganhar uma renda única universal, eu vou viajar. Vai viajar 1 mês, depois vai cansar, e aí? A férias, ela só é legal porque ela tem fim. Exatamente. Então, acho que isso é uma discussão muito boa e bem longa. E é uma coisa que a gente, tipo, amanhã talvez a gente acorde com outra opinião, porque
Tudo muda, é muito muito muita rápido. mudança. Trazendo um pouco mais, que volta a dizer, a gente está muito dentro da indústria, eu acho que nós, no Brasil, ainda estamos em vantagem, às vezes, perto de um Uruguai, que é do tamanho de Santa Catarina, perto de um Paraguai, que é do tamanho do Sul. Por quê? Porque a gente tem toda essa questão do bairrismo, tem a questão de que aqui em Joinville é diferente de Pomerode. Parece que mundos diferentes. Né? Que é diferente de Floripa, que é diferente. Então, aí que eu acredito que a cadeia de serviço que a indústria oferecer vai conseguir se diferenciar perante potências chinesas. E outra questão é o corte do intermediário, né? Eu acho que vai ter uma grande tendência franquias, as indústrias franquear direto, ter as unidades próprias para atingir o consumidor final. Hoje a gente é o caso, ou Olsen tem 30 unidades próprias de showroom. Por custo. Exatamente. Se vocês colocarem mais de intermediário no meio, o produto de vocês na ponta final inviabiliza pro... Com certeza. Então, acho que ainda a gente tem mais vantagem por essa questão de tamanho e diversidade do que países menores, que é muito mais fácil a China pegar e entrar, Com porque certeza. O poder de barganha é muito menor, né? Exatamente. A força do país em si é menor. Exatamente. E quando a gente fala de canais de expansão, o que vocês veem como expansão? Vocês apostam muito em representantes? Vocês apostam muito em vendas internas? Em digital, em não digital, o que... Hoje, quais são as linhas que a Olsen tem trabalhado? Existe a possibilidade que é lançar novos produtos, que é entrar no mesmo cliente, né, oferecer outras coisas para o mesmo cliente, mas a gente entende que por estar dentro da área da saúde, desenvolver novos produtos é muito complexo, porque a nossa curva de aprendizagem para conseguir fabricar um produto, porque hoje a Olsen, o que a gente fabrica, a gente é muito bom, porque há 47 anos a gente faz a mesma coisa. Então a gente evoluiu muito naquilo. Mas se eu resolver, por exemplo, fazer uma autoclave, para ser o melhor, minha curva de aprendizagem para ser o melhor já tem marcas muito boas. Então a gente entende que essa curva, pra gente, ela é muito cara, porque velocidade e qualidade, a gente injeta o que vai injetar é o dinheiro, né? O quanto que eu quero investir, de fato, para essa estrutura. Então a gente pensa que entrar para ser o melhor numa área que a gente entende que já existem marcas muito sólidas, boas no país, a gente entende que tem 2 grandes lugares pra gente ir. Que é, de fato, a gente voltar a olhar para o mundo. Então, hoje a gente já caminha nisso de se aliar a marcas com valores muito sólidos, muito parecidos com os nossos, né? Para, de fato, globalmente ocupar um espaço e a empresa crescer globalmente, que é um dos pilares que a gente está caminhando bastante. Hoje a gente saiu de uma indústria, a gente está agora na última etapa da nossa mudança para a fábrica nova. Então a gente, durante 31 anos, foi no ano de 94 que a gente foi para a fábrica atual. Ela tem mais ou menos entre 8 a 9 mil metros quadrados de área construída. A fábrica nova tem 35 mil metros de área construída. Então ali a gente entende que a gente tem um potencial muito legal de alguns planos que a gente tem, de trazer parceiros mundo para estarem lá naquele mesmo ecossistema junto com a gente. Então, entender que globalmente a gente já tem capacidade de crescer. E um outro ponto é a questão do serviço. Que quanto mais eu consigo contribuir para o setor da saúde, quanto mais eu puder com gestão, com aquilo que a economia não tem, o setor não tem, quanto mais eu puder entregar valor nisso, eu consigo contribuir para um setor sólido. Que hoje o setor da saúde, embora ele seja genial, dá muito dinheiro, cresce muito, mas... a troco de quê? Né? A gente vê que a área da medicina, por exemplo, é uma sacanagem. Tipo, tem colegas meus que têm vários diálogos de conversa que fizeram uma cirurgia e descobriram que fizeram o joelho errado porque não precisava fazer cirurgia em nenhum joelho. Então, a economia da saúde cresce a troco de quê? Né? Sim. Então, acho que um pouco do braço de serviço, que é o que a gente acredita muito que traz resultado e tem espaço para todo mundo. Legal. Não é delicada essa questão que tu comentou da autoclave. A autoclave, ela é pro dentista ou ela é pro protético? Todos. Eu ia perguntar, não é muito fácil tu, por ter ICPs muito parecidos, acabar caindo em produzir alguns equipamentos que não é pro público direto de vocês, que seria o dentista? Tem. E hoje tem a questão de que o universo do odontológico porque é muito grande, né? Mas o médico, autoclave é pra dentista, a manicure usa uma autoclave, né? Então, tem o produto, só que a manicure ela não vai pagar 15 mil numa autoclave. Sim. Porque ela precisa, autoclavar um alicate de unha. Sim.
Já o dentista, ele precisa autoclavar uma coisa que vai ser inserida na boca de um paciente. Sim. Então, são níveis de complexidade que mudam, só que dentro da própria odontologia tem público para todos os segmentos. Tem o público que compra autoclave de R$ 1.500, que se duvidar em um ano acaba, compra da Shine, chega pro correio. E tem a estrutura de altíssima qualidade que compra, paga 30, 40 mil numa autoclave pelo nível de segurança que ela oferece. Então é da onde o nicho da indústria resolve atuar. Legal, muito bom. E essa, eu tinha notado aqui, quando vocês pensam em parceiros, que tu comentou antes ali, os parceiros, tu sempre busca parceiros diretos ou indiretos, sabe? Porque vocês comentaram nível mundo, por exemplo, vocês buscar uma universidade especializada em odontologia lá no Paraguai e tentar se aproximar dela para que dali seja um ponto de início de expansão naquela região. É mais ou menos nesse sentido? Ou vocês buscam representantes, revendedores? Qual que é a visão de vocês? Existem os dois caminhos, porque hoje esse pilar de parceria voltado para universidades, construir a marca, né, dentro de uma... É uma visão bastante comercial, né? Que de fato é de onde a cadeia começa. Sim. Então isso a gente desenvolveu bastante. Hoje muitas universidades do país, por exemplo, são nossos equipamentos. A gente entendeu que se o cara vai lá, ele é formado a usar o nosso produto, ele vai à tendência, né? Sim. Mas no resto do mundo a gente não é muito forte nisso, não. A gente tem sim universidades, mas não é o trabalho que a gente faz de fato. Quando a gente fala de parceria no mundo, é, por exemplo, hoje, em 2001, o pai pegou um motor de limpador de para-brisa, fabricado pela Bosch, e ele mexeu no motor e ele fez a cadeira subir e descer com aquele motor. Então, no Brasil, o motor de limpador de para-brisa, o motor era um motorredutor, era um motor hidráulico. Então, o custo de manutenção, a força, a estrutura daquilo ali era uma coisa astronômica. Quando vazava óleo, era um caos. E ele reinventou uma solução para o país. Hoje o país inteiro não usa mais hidráulico. Hoje o país inteiro usa o mesmo motor que meu pai fez em 2001. Então o pai foi na Bosch na época, ele propôs essa mudança e ele lançou uma linha de produção junto com a Bosch de um modelo. Então ali a gente entendeu que a Bosch, a Olsen é a única marca que ainda segue com a Bosch, porque depois a Bosch foi a única que fabricava esse motor. Todos os concorrentes passaram a comprar, só que depois de um tempo a China começou a fabricar. Então, hoje acho que não vou te dar certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que a Olsen é a única que ainda se mantém com a Bosch. Legal. Enquanto todos os concorrentes hoje usam chinês. E hoje a Olsen é a única marca no país que pode usar o selo Powered by Bosch, que de fato foi a gente desenvolveu juntos. Então, quando a gente fala de parceria, é bastante nesse nível. Sabe? Legal. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país que a gente está entrando e que é um país que todos os equipamentos são ainda com motor hidráulico. Então, por exemplo, entrar lá e trazer solidez, porque o americano é muito pelo funcional. Então, ele tem medo de ir pro elétrico, porque ele acha que não vai ter força suficiente, ele acha que não vai ter resultado suficiente, porque ele quer o motor de um caminhão subindo Então, desenvolver essa parceria junto com a Bosch lá, é nessa linha de parceria. Estrategicamente. Então, existem indústrias muito fortes nos Estados Unidos que atuam hoje no mundo inteiro. E que já são melhores comercialmente no mundo inteiro do que a gente. Então, eu tenho uma capacidade produtiva e eu tenho um custo Brasil muito mais barato do que o custo dos Estados Unidos de mão de obra. Sim. Então, eu consigo entrar com uma capacidade produtiva muito boa, enquanto ele tem uma habilidade comercial muito superior à minha. Sim. Então, a gente se junta para atingir a mais, né, a crescer globalmente. E vocês entram com uma marca ancorada em uma marca muito forte. Exatamente. Né? Conhecida, inclusive. E todas essas parcerias que a gente faz, todas elas, no fundo, a gente busca muito de que tenham os mesmos valores. Sim. Tanto que essa, por exemplo, que a gente está desenvolvendo nos Estados Unidos, eles estão hoje na 3ª geração, mas eles, assim, a gente conversa, é uma empresa familiar e parece que a gente está conversando com a nossa família. Então, tem uma linha de raciocínio muito comum. Então, a chance de dar um problema no futuro é muito pequena. Sim. Porque a gente pensa parecido. Legal. Então, a gente vende de um jeito parecido, a gente acredita em coisas parecidas. Então, não é só uma visão econômica. Não é só olhando custo e benefício financeiro. Sim, sim. Então, a gente percebe que até o diálogo de como é que a gente vai fazer isso no futuro envolve como é que teu pai vai ficar, como é que ele fica sabendo que ele vai se ausentar da operação. Tipo, a gente fala sobre pessoas, no final das contas. Sim. Então, a gente sempre escolhe parceiros que tenham valores muito alinhados com os nossos, para que seja longevo, de fato, né, a relação. Muito bom. E quando você comentou ali que vocês inovam de forma muito rápida, eu acho que isso é muito bom. Comentou ali, em 6 meses vocês lançam um produto novo para uma indústria, isso é desafiador, né?
isso não complica a gestão interna? Complica. Eu fiquei pensando. Complica demais, mas é uma escolha. A gente fala hoje, passar muito, é uma característica, né? A gente enxerga, eu nunca me esqueço essa aula na faculdade, quando a gente estudou, eles trouxeram que China passa muitos anos planejando e ela executa muito rápido. Sim. Então ela erra pouco. Brasil faz muito rápido, erra um monte e planeja pouco, né? A gente planeja muito pouco tempo, executa muito rápido e erra muito. O custo disso é altíssimo, o custo do aprendizado pra gente é muito alto. Mas a gente entende, entre a balança de planejar por muito tempo, a gente não sabe planejar por muito tempo, não é uma cultura do brasileiro. Sim. Então a gente entende que a nossa velocidade de mudança e o custo do aprendizado foi o que nos manteve em pé. Então hoje a Olsen é sempre a que lança a moda. A Olsen tá na ponta, ela tá sempre lançando o que vai ditar a moda pra frente. Então, óbvio, existe um custo que isso gera, que é de errar, né? De fato, a gente lança o produto, testa, a gente testou pouco tempo, a gente sabe que isso exige um custo depois de mercado, mas que dentro da nossa estrutura foi isso que fez a Olsen hoje ser a marca top do mercado. Sim. Porque a gente lança, a gente tá sempre na frente. E questão de equipes, porque nós, dentro da nossa proporção de tamanho, eu percebi que quando a gente começou a mudar, porque a gente iniciou como agência, e a gente não queria mais aquele mundo. A gente foi mais para a parte estratégica, expansão, representante e tudo mais. Só que para a equipe era um produto... Para mim era super simples entender aquilo ali. Mas para a equipe era um produto totalmente diferente. E é, na verdade. E é com certeza muito diferente. Mas, então, sempre quando a gente muda produto, a gente tem que aculturar toda a equipe. E se vocês lançam coisas de forma muito rápida, como que fica essa bola de neve, né? Tem uma fala que eu acho que hoje é muito forte pra gente, que é a cultura engole qualquer estratégia no café da manhã. Sim. Essa fala muito forte no mercado, no mundo executivo, que não importa o quanto a gente fale que vai fazer alguma coisa, mas se aquela não é a cultura de verdade da empresa, não vai acontecer. Sim. Então hoje, pra mim, a parte mais sólida de um negócio é a cultura. Porque isso é difícil, porque o pai, por exemplo, ele é brilhante. Só que ele parte do ponto de que as pessoas precisam ler o pensamento dele. Pra ele as coisas são óbvias. Só que pro resto da população inteira não é óbvio. Então construir isso com ele, de que o óbvio precisa ser dito, de ele inspirar as pessoas. Porque ele fala uma coisa, pra ele as pessoas todas entenderam, pra ele é óbvio. Então conseguir construir essa equipe, e essa eu acho que é o papel do fundador. Não é o fundador levantar a mão e fazer. Porque hoje existe isso, né? Quem veio, quem empreendeu, precisou fazer. Então vocês sabem fazer. Então ninguém engana um empreendedor, o fundador, porque ele sabe fazer. Se precisar, tipo, cara, sim, eu sei que dá pra fazer em 2 dias, eu sei que eu tô pedindo. Sim. Então essa cultura de conseguir trazer uma equipe forte, uma equipe que goste de trabalhar com o seu César, é o principal desafio. Porque precisa estar alinhado. A gente trouxe, né, a gente falou, mas não adianta uma mãe de família que quer ser mãe trabalhar naquela estrutura e ela se forçar a mudar o comportamento dela. Então acho que quando a empresa tem uma cultura bastante sólida, hoje quando eu vou contratar uma pessoa, eu falo pra ela do caos que é trabalhar na Olsen. Então a pessoa precisa curtir esse processo. Sim. Ela precisa ouvir o César falando e a cabeça dela viajar junto. Então acho que é muito de uma questão de a gente saber como nós somos e construir uma cultura muito sólida para estar apta a isso. Porque não adianta, o conflito das gerações é clássico, né? Sim. O pai tem uma linha de velocidade, eu ter outra, ele ir para um caminho e eu querer ir para outro. Mas quando a gente entende que a marca veio com essa linha de raciocínio, é o grande talento da Olsen mudar rápido, quanto mais pessoas que curtem essa batida, né, entender que isso talvez seja o grande diferencial da Olsen. É o quão rápido a gente aprende, é o quão rápido a gente levanta, a gente cai, mas a gente levanta rápido. Isso é o nosso DNA. Então a gente fala, para a pessoa trabalhar na Olsen, ela precisa estar bem com acordar amanhã e saber que tudo pode ter mudado. Então construir essa equipe é legal, porque hoje quando ele chega, ainda não é uma coisa, ainda é um trabalho. Não, falando, é muito mais simples do que lá no chão da fábrica, né? Mas ele vai no chão de fábrica. Não, digo, falando aqui parece muito mais simples do que é no dia a dia, porque no dia a dia é um caos. Porradaria, né? É. Aí eu fiquei pensando, será que minha filha vai falar de mim dessa forma? Eu tenho uma filha de 2 anos. Provavelmente. Eu vou falar, as pessoas querem que tu falou assim, eu quero falar uma vez, não quero falar mais. Porque pra mim é muito simples, entender. Nossa, eu me senti agora... Eu sou assim, Thiago. Sou.
E tem uma coisa que eu acho que os fundadores... E isso é muito engraçado, porque hoje eu já me sinto um pouco nesse lugar. Que eu acho que vocês não têm ideia, e hoje eu falo pra ti e falo pra mim. Porque o lugar que eu ocupo já é um lugar bem relevante. Sim. De quanto vocês inspiram as pessoas. E que as pessoas que estão aqui dentro, um pedaço é por ter que pagar conta, um pedaço é por ter que sobreviver. Mas um pedaço, um dia eu ouvi de ti que, tipo, cara, tu me surpreendeu. Tipo, isso paga qualquer coisa. Então, saber que as pessoas estão alinhadas à tua linha de raciocínio, acho que não tem nada que motive mais uma equipe sentir que tá alinhada no propósito. Sim. Sabe, quando tu... E às vezes eu percebo que a gente tinha muito problema de, por exemplo, numa reunião de diretoria, a gente tinha várias ideias, várias coisas, saía dali e a gente não compartilhava. E aí as pessoas não conseguiam ter. Tipo, daqui a pouco a gente tinha uma ideia, a gente já passava conversamos sobre várias coisas, passamos por um processo de amadurecimento daquela informação. Aí a gente sai dali e fala, gente, a partir de amanhã a gente vai produzir uma cadeira preta. Tipo, não tem sentido para as pessoas. Então hoje a gente precisa compartilhar essa construção. Tem que vender aí. Então, assim, para as pessoas, quando botar a mão naquilo, fazer acontecer. Sim. E no final do dia, cara, a inspiração que um fundador dá para uma empresa, não tem. Eu nunca vou conseguir ocupar o lugar de inspiração que meu pai tem. Sim. Então é o que eu falo, ele passou fome. Quando ele fala assim, a gente não desistam. E eu falo, a gente não desistam, tipo... Muito eu bom. falo, pai, eu dizer não desistam, uma fedelha que nasceu com dinheiro. Tipo, eu não vou falar isso. Meu lugar é outro. Eu só tô mandando aqui pra ele, corte. Não, porque é muito bom, é uma visão muito madura, né? Porque geralmente não se tem essa visão tão madura sobre esse cenário. Growth is uncomfortable ali que tá ali atrás. É o que a gente vive. E esse ritmo de mudança aqui dentro ele é constante. Tanto que nós temos aqui, eu tô na área de roteiro, até eu vou virar para mostrar. Então aqui eu sigo mais ou menos uma linha lógica do roteiro. Nós temos o planejamento aqui da empresa, e nesse planejamento a gente tem bem claro aqui, um tour pela nossa cultura, e quando a gente abre aqui, ó, tem o que a gente é e tem o que a gente não é. E isso é muito legal. E aí, eu posso ainda não saber direito o que eu sou, mas o que eu não sou tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro. E aí quando a gente faz entrevistas, hoje, depois de eu ter muita dor de cabeça, o turnover altíssimo, hoje a gente fala. A gente chega, ó, tu entende que para trabalhar aqui tem que ser dessa forma? Tu entende que a gente trabalha assim? Tu entende que a gente muda? Somos uma empresa que há 5 anos atrás eu estava atendendo cliente de ônibus sozinho. Então, tu entende que a velocidade com que a gente... Isso só foi possível, obviamente. Só que hoje a gente entende que a gente chegou num patamar de tamanho que também o meu modelo de gestão já não funciona mais tanto. Agora eu tenho que, volto a dizer, tenho que olhar muito mais dados, que é o que eu estava fazendo antes. Com certeza. Olhar tá muito, no lugar estratégico. Porque antes era muito aqui, ó. Sentiu o cheiro, bora. E permitir errar, né? O negócio permitia estar num momento, uma fase que tu podia errar. Hoje tem uma linha aqui da empresa que a gente acabou errando, foi 1 milhão no prejuízo. Esse ano. A hora que eu vi ali o quaca aí duro. Que é isso que a gente tava discutindo ali. Mas o negócio é o quão rápido a gente levanta e vai de novo. Não, a gente... Mas o empreendedor tem isso na veia. Errou muito. Sim. Então, errar por empreendedor, eu falo, a casca que meu pai tem hoje... Sim. Né? Então, errar não é uma preocupação. Sim. O empreendedor não tem medo de errar. Sim. Mas isso passou, essa tua visão que tu tem, não é desde o início, né? Não. Tu amadureceu isso agora. Muito. Porque eu acho que essa questão de a gente ver o quanto as pessoas são importantes, parece que a gente tem que, indiferentemente de ser fundador, sucessor ou qualquer coisa, parece que a gente tem que viver alguns estresses ao longo de um determinado período para que aquilo faça sentido. Porque, cara, como é difícil, e eu tava conversando com o pessoal acho que foi da Selbet essa semana, que também cresceram muito, não sei o que, o Júnior é o segundo já na linha ali de sucessão. Eu falei, não, como é difícil a gente chegar, por exemplo, eu vou falar pro Thiago, cara, pessoas são importantes. Eu falo, legal, realmente são, né, a gente toma um café com elas, é bem legal. É difícil a gente entender lá do fundo, assim, o quanto é valioso, parece que só o tempo explica, né? E como foi esse processo para ti? Porque não tem essa visão desde sempre, né? Não. E eu acho que eu passei muito tempo... Às vezes pode ser que eu escorregue, eu tenho medo de falar palavrão, tá? Então se escorregar... Não, pode. Eu passei muito tempo culpando meu pai pelas coisas que eu não conseguia fazer. Porque eu quero fazer isso, eu não consigo, porque... E isso a equipe pega.
Geralmente a equipe tem isso, né? Quando teve uma coisa que mudou muito a minha vida, e que é uma coisa muito delicada que não dá pra falar em qualquer lugar. Mas quando eu me tornei espírita de fato, eu comecei a entender que o dinheiro e ter aquela empresa daquele tamanho, cara, não é pra botar dinheiro no meu bolso. A missão e o propósito que a gente tem com aquele negócio é uma coisa que... Eu tava ontem nesse evento Inditec que eu participei, a gente tá assistindo um fundador de uma indústria, que a indústria tá com 37 anos, como é que é? Zorten, não. Fabrica chuveiro. Hoje eles são responsáveis por... Eles são a única indústria do Brasil fabricante de luz de LED para iluminação de ruas. Eles são uma indústria sensacional. Estão indo agora para 1 bi, 2 bi, são gigantes. E o fundador tava lá falando, e ele falou, chegou um momento da minha empresa que eu tava quebradaço, ele fabricava chuveiro, ele foi o cara que inventou o chuveiro elétrico. Ele foi o cara. Pertinho de Chapecó, Caçador ali, a região. Ele foi o cara que inventou o chuveiro elétrico. E aí ele tava contando que chegou um momento em que outras indústrias começaram a fazer com custo menor que o dele, porque ele era uma empresa pequena, se endividou, não conseguia rodar. E ele contratou uma consultoria, e basicamente a consultoria mandou ele vender tudo. Ele tava ferrado. Clássico. Porque a conta não fechava. Matemática não batia ali, não tinha como ele sair do buraco. Ele olhou pra gente e falou assim, e a promessa que eu fiz pra minha equipe? E os sonhos que fiz a equipe, construir comigo? Eu sentar nos olhos deles, eu prometi um monte de coisa pra eles. Eu fiz eles sonharem junto comigo, como é que eu vou dizer pra eles que amanhã não existe mais esse negócio? O compromisso com as pessoas era uma coisa muito forte. Então a gente vê hoje o orgulho que ele tem da equipe que ele tem. Ele fala dos engenheiros, ele fala dos produtos, dá pra ver que ele ama as pessoas que estão lá com ele. Que ele teve uma empresa que quebrou porque não valorizou as pessoas, aí quebrou a empresa, ele pegou um monte de gente boa pra ele. Então o quanto ele entende que o negócio dele é só efeito da quão engajadas as pessoas estão. Então hoje, eu acho que quando eu passei por esse processo e eu entendi que não adianta nada, vamos lá, crescemos, a empresa faturou bilhões, encheu o bolso de dinheiro, eu morri pra quê? Sim. Qual foi o legado que a gente deixou? Porque pessoas que passaram pela nossa vida, que cresceram, porque eu falo, diariamente eu falo isso na Olsen, eu falo, gente, aqui dentro o meu sonho é que independente se as pessoas queiram ficar ou não na Olsen a longo prazo, porque de fato nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem será eu na fila do pão? Se a pessoa não quer ficar na empresa e se não faz parte da jornada do sonho dela, porque às vezes entrar na Olsen é um trampolim pra alguma outra coisa, ela sonha com outra coisa e a Olsen é um meio pra isso. Mas que da mesma forma que eu sonho muito que a Olsen seja, no discurso dela, ela possa falar, cheguei, virei o engenheiro da NASA e eu sou muito grata à Olsen. Porque foi a Olsen que me deu aquela condição. Eu quero fazer parte da evolução das pessoas. E fica aqui dentro quem quer. Não faz sentido pra mim prender alguém lá dentro que não quer estar lá. Então quando a gente tem essa clareza da cultura que a gente tem, dos nossos valores, até dos nossos defeitos, porque eu falo, eu sou completamente sequelada no dia a dia. Quem me conhece ou me ama ou me odeia. Mas eu sei muito certo quais são os meus defeitos. E eu falo, gente, os meus defeitos são esses. Se vocês conseguem conviver com eles, tá tudo bem. Se vocês conseguem suprir os meus defeitos, porque a minha equipe ela tem que ser muito melhor naquilo que eu não sou boa. Então acho que essa construção dessa realidade, ela se dá quando a gente entende que na fila do pão a gente não é ninguém. No final do dia, quanto que a empresa fatura, olha o tamanho do ego de uma pessoa, querer estar na frente de alguma coisa. Eu entendi que o meu papel é ser só bastidor da cena. Eu só preciso guiar a equipe. Mantê-las engajadas, mantê-las bem instruídas, desenvolver as pessoas, treinar as pessoas. É a troco disso que elas continuam ali dentro. Então, quando eu consegui entender isso, eu vi até o papel do meu pai. Cara, ele é genial, mas ele não é perfeito. Então, o que eu posso fazer para que a gente some esforço? Eu falo, se eu tivesse sido a mãe, se eu tivesse sido a empreendedora, eu não teria conseguido. Eu não tinha aquelas competências para empreender. Como eu sei que ele não tem as competências para suceder. Não foi à toa que ele foi o fundador e eu fui a segunda geração. As coisas acontecem, mas tem que acontecer. Então, quando a gente entende que a gente... Até hoje eu vejo isso. Quando eu passo pepino, a gente tem os quebra-pau de família, quando a gente tem as coisas, eu falo, cara, se eu tô aqui é porque eu preciso estar aqui. O que eu preciso aprender com isso? Como é que eu saio disso? Porque a gente fica, às vezes, num looping tão grande, se queixando. Eu falo, tem várias estruturas lá que eu me queixava, porque eu não conseguia fazer porque ele não deixava. E eu dizia, tá. Aí eu vou ficar reclamando, daqui a pouco ele morre. Aí dá um treco, porque eu não fiz nada. O que eu posso fazer dentro do que me cabe hoje? Porque eu posso ficar reclamando e uma hora eu vou ter que mexer naquilo.
Então, acho que é virar essa chavezinha de sair do lugar da queixa e a gente se tornar protagonista. Tipo, o que eu posso fazer no ambiente que eu tô? Em qualquer lugar que a gente vai ter o lado bom e o lado ruim. Qualquer pessoa que a gente resolva casar, as pessoas vão ter defeitos, a pessoa vai ter qualidades. Quais defeitos eu tô disposta aturar. A deixar de lado e não dar nem bola pra isso? E como é que eu consigo fazer a outra parte? Geralmente a gente troca o mal conhecido pelo mal desconhecido. Exato, porque a grama do outro é o que eu falo, as famílias dos outros estão sempre perfeitas. Sim. Então, eu acho que isso mudou muito a minha cabeça quando eu, de fato, me tornei e estudei a doutrina espírita. Que eu entendi que o nosso papel aqui nada mais é do que nascer, evoluir e morrer. Sim. Se eu não evoluir, se eu olhar só pro meu umbigo, se eu só pensar no dinheiro no meu bolso, cara, eu vou morrer, eu vou deixar o que aqui? Qual que é a função de existir? Sim. É amadurecimento pessoal, né? Sim. Né? Eu concordo totalmente. Tanto que jamais, se tu me falasse assim, Eduarda, hoje nós temos planos, nós temos projetos para frente, que se tu me perguntasse, tá, mas tu tinha esse projeto há 1 ano e meio atrás, eu ia falar, jamais eu ia investir dinheiro nisso. Por exemplo, hoje a gente tem um projeto que a gente está começando a namorar ele, já desenvolvemos, criamos playbook, criamos canal, o investimento necessário, que é, o que eu tô vendo o que a gente está vendo com a inteligência artificial, é que ela está roubando, ou está pegando na evolução natural das coisas, boa parte da mão de obra de algumas funções específicas que antes a gente tinha dentro das empresas, e hoje a gente não tem mais. Com certeza. Tem nome, é desemprego estrutural, né? Exatamente. Só que as empresas têm uma tendência hoje a ter esse viés de contrate pessoas fodas, porque não sei o quê, e tudo mais. E tá tudo bem, nós temos aqui pessoas, a maioria pleno e sênior. Porque a gente sabe que facilita muito a gestão. Hoje, antes a gente contratava porque era mais barato. Só que o que a gente percebeu com tantos clientes que a gente tem? Que isso cobra um preço, porque essa galera que deveria iniciar de algum lugar, que seria essa galera júnior, quando fechar o ciclo daqui 10 anos, o que elas vão fazer? Se elas não tiveram a oportunidade de ser júnior. De começar. E a gente já começou, né? Exatamente. Então, a gente está com um projeto... Tu já precisou virar para uma indústria e falar, cara, vocês são os primeiros? Tipo, eu tô começando. É muito bom. É isso aí. Entende? Então a gente está olhando muito para isso, falando, tá legal, então essa galera de 16 a 20 anos, a gente vai ter que montar uma linha de educação específica para elas. Algo mais imersivo do dia a dia, porque a gente aposta muito em educação imersiva, que é causa-problema. No dia a dia? Daí a gente faz o quê? A gente pega as causas-problemas do nosso laboratório, que são causas-problemas de indústrias da região, leva para educação, tira o nome, obviamente, da empresa, todos os dados. Mas usa de case. Tá aqui o problema, como que a gente resolve? Aí a turma tem que resolver. E a gente tá pensando em trazer essa mesma versão mais pocket, porque não problemas são complexos, para essa galera de 16 a 20 anos. Para tentar, de alguma forma, deixar algum legado que fale assim, não, a gente cumpriu o nosso papel de ajudar também, porque, no meu ponto de vista, daqui 10 anos, quando esse ciclo virar, que a gente precisar desses novos planos, não vai ter. Não vai ter. E existe uma coisa que hoje eu olho que é, cara, todo mundo que é grande, nem que é grande, vamos olhar pra gente, Sim. né? A gente foi muito ajudado. Certamente, se tu parar meia hora pra pensar, assim, que foram as pessoas que, tipo, quando estava tudo dando errado, a pessoa foi lá e te tirou do buraco. Tem pessoas muito especiais que passam pela nossa vida e fazem a gente não desistir de alguma coisa. Sim. Ou nos dão uma chance, ou nos tiram do buraco, ou fazem coisas que mudam a nossa vida. Quem somos nós se a gente não tiver que fazer o mesmo pelo outro? Tipo, a gente recebeu tanto pra estar onde a gente tá. Sim. O nosso papel agora é fazer o mesmo por outro. Sim. Porque, de fato, a gente usufruiu de muita ajuda. Foi muita gente que fez o que não precisava pra talvez a gente tá aqui. Sim. Eu tive, assim, pessoas que me suportaram e que me deram um amparo pra que eu conseguisse sobreviver a várias fases. Que falou, cara, como eu quero poder um dia ouvir que eu ajudei outra pessoa a passar por uma fase difícil. Porque é muito egoísmo, tu não querer ajudar, tu achar que não precisa, teu negócio tá grande o suficiente, olhar só pro dinheiro, olhar só pro lucro. Perde o sentido. Sim. Então, que é importante também, obviamente. Que eu falo, de novo, né? O dinheiro,
ele é a ferramenta de tudo. Sim. A gente separa aqui dentro por meta e propósito. A gente não tem tanto... Legal. É meta e propósito. E qual que é o propósito de vocês hoje? É transformar 20 mil empresas até 2030 através da educação. Ah, que show. A gente acredita que pode ser antes. Vamos ver. Estamos trabalhando para isso, porque a gente está com uma dificuldade de contabilizar o quanto a gente transforma, o que é como transformar médio, né? Como médio. A gente tem empresas que medem pela quantidade de colaboradores. Eu não acho que isso cabe para dentro da indústria, porque a indústria tem ciclos de pessoas, turnover muito alto, então não sei se é a medição correta. Mas hoje nós temos esse número macro, assim. A gente quer transformar o futuro de pessoas e empresas através da educação. Então, enfim, acho que qual que é o teu defeito? Comentou ali que não, eu sei muito claro o meu defeito. Mas o mais alto da gestão, dados, vendas já dá pra ver que não é porque você comunica bem. De gestão, eu acho que o meu maior desafio, que eu acho que não é só na gestão, né? Acaba que impacta na vida. O que é um talento, que é a minha capacidade de criar, eu tenho uma dificuldade de terminar. Então eu falo, hoje eu monto uma equipe que consegue botar em prática as minhas ideias. Sim. E se eu precisar todo dia fazer a mesma coisa... Não rola. Somos 2. Então, de fato, a minha competência, ela não é fazer todo dia a mesma coisa. Então não bota nada na minha mão que preciso fazer uma semana a mesma coisa pra te entregar, porque eu não vou fazer. Sim. Mas eu levei muito tempo. Antes eu me forçava, fiz curso de gestão de projeto pra continuar. Cara, E como de ser culpa, né? Isso me matava, eu sentia que eu não conseguia fazer. Até que eu entendi, cara, eu sou muito ruim nisso. Então, tipo, traz pessoas que são muito boas nisso. Gestão de projetos, né? Iniciar e acabar. E como a gente se culpa. Nossa. E a gente quer ser perfeito, então... Sim. A gente não sei se vocês já provavelmente já, né? Revisitaram o planejamento do ano passado, para olhar para esse ano, para o próximo. A gente fez esse exercício. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, tá tudo aqui. Daí eles falaram, vamos montar o planejamento para 2026. Eu falei, por quê? Tá tudo aqui, vocês não fizeram nada. Não fizeram nada. E aí eu falei, meu Deus, como é difícil. Tanto que uma das pautas para nossa educação em 2026 vai ser execução. Uma das pautas não vai ser, porque todo mundo... Mas vocês cresceram? Sim, a gente cresceu. Então vocês fizeram o que a empresa precisava? Mas cresceu isso aqui perto do que era a nossa meta. A gente não bateu a meta do ano. Sim. Dentro do nosso ritmo que era, a gente andou meio quase de lado. Né? E a gente é muito aberto com falar essas coisas, tá? A gente não tem na educação. Isso é pessoal também, a gente é igual. E aí eu olhei o pessoal, a gente tava discutindo ali, eu falei, cara, daí eu falei, antes de abrir, montem o planejamento que vocês acham, cada diretoria e cada gerência. Eles chegaram com os planejamentos, eu falei, por que vocês montaram? É só olhar o planejamento do ano passado. Igual? Vocês estão falando que tem que fazer a mesma coisa. Eu falei, de duas uma, ou a gente está errando muito no planejamento, que pode ser uma opção também, ou a gente não está executando. Aí a gente pegou daí a gente caiu num turbilhão de coisa que não acontecia. Volto a dizer, somos uma empresa jovem, então é muito difícil... Mas isso não muda nada. Nossa. Se pegar a empresa, eu acho que isso é um grande talento que se sustenta enquanto o empreendedor está no negócio. Que tem muita gente fala, né? Quando o empreendedor sai de cena, a empresa fica mais lenta. Porque eu acredito que existe um feeling, que é um aprendizado que fica no osso. Sim. E que de novo, a cultura, ela engole a estratégia. Sim. O teu feeling e o que tu sente, as decisões que tu toma, elas são baseadas em alguma coisa que às vezes não conseguem explicar. E de fato, hoje eu vejo as decisões que o pai toma a qualquer momento, no final, depois de 2 anos, a gente entendeu o que ele fez. Mas quando ele tomou a decisão, ninguém entendeu. Sim. Então essa velocidade e abrir, porque de fato, quando a gente olha, vou trazer um exemplo, nosso planejamento, a gente colocou como uma força nossa o nosso caixa. Porque a gente é muito saudável financeiramente, a gente construiu uma empresa muito saudável financeiramente. No último ano, eu entendi que aquilo não era uma força. Aquilo ali era uma ameaça. Porque todo mundo sentava no comodismo de ter dinheiro sobrando. Sim. Eu tenho certeza que se a gente entrasse em crise, a gente conseguia trazer pelo menos 30% de economia. Então mas vou o quê? Vou mentir que eu tô em crise? Não tem como. Como é que eu consigo mudar uma cultura de pessoas que estão sentadas ali no... não, você paga. Não, se a gente errou, não tem problema, paga. Como é que pensa, como a gente brinca, eu vou estar lá nos valores, empresa pobre. Como é que a gente pensa com eficiência? Como é que a gente muda essa cultura? Porque por algum motivo a execução não foi feita. Sim. Então a gente conseguiu olhar para onde é que a gente tropeçou.
Sim. Por que não foi feito? De fato, às vezes não era pra ser feito. A gente fica sonhando. Eu falo, eu faço parte de G4, né? Então eu falo, às vezes a gente volta sonhando aplicar umas coisas que, cara, nosso negócio não vai rolar. Sim. Não é a realidade. A gente saber dizer, tipo, nossa, isso aqui não é pra mim. Eu tava dizendo, eu não vou mais fazer palestra falando de inovação e tecnologia. Não é meu negócio. Eu não falo bem. Já fiz isso 2 vezes, eu saí me sentindo uma bosta. Falei, não é onde eu entrego, eu subo, não é onde eu conheço. Tem gente que vai subir lá e vai falar muito melhor do que eu. Eu tirei o lugar de alguém que vai poder dar um show. Falei, a próxima proposta que alguém vai fazer falar no palco sobre inovação e tecnologia, eu não vou aceitar. Vou indicar alguém melhor que eu. Porque eu entendi que ali não é a zona que é o sim dar show, entendeu? O nosso processo de inovação é moroso, de tecnologia. É lento, é moroso, não é onde a gente dá show. A gente dá show em cultura, é em pessoas, é em engajamento, é em velocidade, é em mudança. E em tecnologia e inovação não é o nosso know-how, a gente tá penando ainda. Talvez um dia seja. Sim. Então a gente tem humildade de falar, cara, não é aqui que ficar batendo nesse, lançar, não vai. Sim. Hoje não vai. Então como é que eu dou tração para aquilo que a gente é muito bom? Como é que eu inovo naquilo que a gente é muito bom? Sim. Não dá pra negar. Ou sim, tem uma cultura altamente inovadora. Meu pai pegou um limpador de para-brisa e tornou aquilo um motor que sabe dar essa cadeira. Sim. O país se passou a usar aquilo. Então a gente tem uma cultura inovadora. Só talvez não seja dentro do que eu gostaria que fosse. Talvez um dia vai ser. Mas é porque a inovação ela deixa de ser inovação muito rápido, né? Porque tecnologia também deixa de ser tecnologia muito rápido. Hoje o celular não é mais uma tecnologia. É muito louco isso, né? Ele passou a fazer parte do nosso dia a dia. Sim, é um pedaço do nosso braço, né? Dia se tornou uma inovação e hoje faz parte. Já é inerente. Então, acho que tecnologia, eu acho que a inovação é tudo que está no momento. Né? Tudo que está acontecendo hoje, tudo que a gente está mudando hoje, tudo que a gente está movimentando hoje. Porque passou a curva de adoção, foi adotado, caiu numa estabilidade de uso normal. Já não é mais inovação. Já não é mais uma inovação, nem uma tecnologia. Não adianta a gente ficar se apegando naquela inovação, né? Porque ela deixou de ser. Exatamente. Muito bom bate-papo, muito bom. Visão de futuro, o que vocês veem para o setor de vocês em 2026? Nossa, me fizeram essa pergunta ontem e eu te confesso que eu não sei te responder. Não? Hoje... Vocês veem mais eficiência, formação de caixa? Eficiência. Hoje a gente está mudando para fábrica nova, né? Sim. Então, certamente a gente está conseguindo reestruturar, porque a gente cresceu, a gente está há 31 anos dentro da mesma planta. Entendi. Então a gente cresceu muito puxadinho. Sim. A gente brincava que na fábrica a gente está mudando, não dá para contratar mais ninguém, tinha que botar no banheiro para trabalhar. Então a gente foi crescendo com muito puxadinho, o layout não era o layout ideal. Então acho que essa busca agora, para os próximos 3 anos eu diria que é a profissionalização. A empresa ela foi tocada no feeling. Sim. Por ter sido, né? Sim. O pai tem muito forte isso, e eu e meu irmão a gente tem essa questão do feeling muito aguçado na gente. A gente aprendeu, a gente também tem um pouco disso. Então profissionalizar a empresa para que ela cresça muito mesmo que a gente não esteja. Acho que o papel do fundador e da família é esse numa empresa familiar. Então esses próximos 3 anos é conseguir de fato criar uma equipe, né, uma empresa profissionalizada, onde a família possa somar estrategicamente para o negócio, mas que a empresa seja profissionalizada. Então a gente perde muito dinheiro hoje com processo ineficiente, porque são ideias que a gente trouxe do nosso jeito. Então coisas que são feitas do jeito que a gente deu a ideia e tem outras muito melhores de fazer. Sim. Né? Então pessoas cresceram muito lá dentro porque eram pessoas de confiança, não porque eram as mais competentes. Então, de fato, a gente conseguir trazer uma estrutura profissional e, de fato, trazer uma operação mais rentável, uma operação mais eficiente, mais enxuta. Então, acho que esse é o... Acho não, né? É o nosso norte hoje. A gente tem uma pergunta final. Que se tu pudesse voltar no tempo ali, quando tu tinha seus... Tu comentou em 2015, seus 21 anos? Seus 21 anos. Quando eu comecei na Olsen? Isso. Não, tinha 16. Não, mas quando tu assumiu as primeiras gestões, 21. Se pudesse voltar na tua pessoa de 21 anos, se pudesse dar um conselho hoje, com a experiência que tu tem hoje, pra você do passado ali, qual seria esse conselho? Eu acho que o conselho que eu daria é o que talvez meu pai sempre me deu, que é pra sempre fazer o meu melhor. Eu acho que eu não mudaria nada do que eu vivi, porque é vivendo que a gente aprende. Sim. Então eu não mudaria as coisas que eu vivi, o que eu fiz, as decisões que eu tomei. Mas eu talvez teriam dias que eu poderia ter feito um pouco melhor. Às vezes a frustração, a raiva, o problema, a gente entra na zona de conforto, a gente entra, né, na queixa. Mas hoje eu tenho um hábito, eu carrego comigo, todo mundo ri da minha cara, eu carrego comigo um diário.
que todo dia, tudo que eu faço, às vezes eu tenho um insight, eu anoto, Olha só. e eu volto naquilo frequentemente, porque eu acho que se a gente não tem uma curva de olhar pra dentro e evoluir, o que eu tenho que deixar de fazer, o que eu não posso mais fazer, o que eu tenho que continuar fazendo, o que é talento meu, a gente não evolui. Então, terminar o dia e ter a sensação de que eu fiz aquilo que eu entreguei o meu melhor. Feito. Posso ter errado, pode não ter sido melhor pra todo mundo, mas eu entreguei o melhor que eu tinha pra entregar. Então foi uma coisa que meu pai sempre me falou, minha mãe também sempre falou muito sobre isso, e é o que eu diria certamente. Termine o dia com a consciência tranquila de ter feito o seu melhor. Muito bom. E realmente, gente, ela tem uma agenda. Tu é como os incas e os maias faziam mesmo no modelo, no sistema Sou, antigo. não, e todo mundo se mata de rir. Porque eu rabisco, eu risco. E uma coisa que eu não faço, eu não apago. Então eu só escrevo de caneta. Nossa, escrevi bastante anotação mesmo. Tudo, todo dia. Nossa. Acontece alguma coisa, eu tô no hospital. Esses dias aconteceu, passou no hospital e passou uma médica bem novinha e foi pegar uma senhorinha. E a senhora foi muito grossa com a médica. Ah, tu que é médica? Como assim? Tu é uma menina. E eu falei, cara, eu pensei exatamente naquilo que a gente falou. Tipo, essa senhora já foi uma menina. Sim. E ela já teve que ser primeira ou novinha em algum lugar. Sim. E olha como ela tratou a outra menina. Tipo, a menina que vai talvez salvar a vida dela, né? Sim, sim. Então, assim, eu fiquei pensando e falei, cara, será que eu faço isso em algum momento? Será que eu já tratei alguém assim desse jeito? Começou a puxar a semana, né? Então, assim, acho que é quando a gente vê essas coisas que a gente aprende, não tem jeito. Legal. Lisa, obrigado por Eu que agradeço o convite. Muito prazer em conhecê-los. Parabéns pela jornada, parabéns pela empresa, parabéns pela gestão. Obrigada. E seja bem-vinda quando quiser. O segundo, terceiro já tem boleto junto para pagar. Já entra com mais coisa no jogo. E assim nós encerramos mais um Upcast. Valeu!